Eu quero distinguir dois tipos de medo. O medo é uma reação ao perigo, ele pode ser racional. Eu tenho medo, por exemplo, de levar um choque diante de um fio desencapado, mas ele pode ser irracional e paralisante. O problema é que o nosso cérebro, ele elabora a sua representação do medo e isto não tem mais uma relação muito direta com o real. Por exemplo, um medo que você teve um trauma na infância, você foi humilhado quando foi falar em público e você passa a ter medo de falar em público, pode ser que você tenha 45 anos e o seu cérebro vai reconectar com aquela experiência que você teve aos 5 anos. Alguns traumas podem ser, por exemplo, atemporais. O cérebro trata dentro de uma linha de causa e efeito ou de continuidade que parece que você sofreu aquele trauma há pouco tempo. Então os medos podem ficar irreais, irracionais, perderem a sua base concreta. Então vamos pensar uma coisa muito importante. De fato, o medo pode ser algo muito útil para a minha sobrevivência. O medo faz com que eu seja prudente. O medo, por exemplo, de animais selvagens vai evitar que eu entre na sua zona de império dos animais selvagens. O medo que eu citei do choque elétrico, o medo de um assalto pode impedir que eu vá para lugares que eu considere perigosos. Nesse caso, estamos falando de um medo concreto, real, que vai me ajudar. O medo, por exemplo, de ter uma doença pode me levar à saudável opção das vacinas. O medo, por exemplo, de um processo penal pode fazer que eu use de menos agressividade ao tratar com algumas pessoas. Eu estou dando exemplos de medos que são úteis, estratégicos, bons, mas de repente há medos difusos, há medos mais amplos, há medos que de fato não têm uma base concreta e podem me dominar. Aí estamos falando de um medo imaginário ou de uma reação excessiva a uma causa pequena de medo. Precisamos falar um pouco sobre isto também. O seu medo, racional ou irracional, é elaborado em grande parte pelo cérebro, que faz com que você reaja a uma situação de perigo. O cérebro tem sua própria lógica, seu próprio tempo e seus próprios mecanismos. A acrofobia, o medo de lugares altos, ou a agorafobia, o medo de lugares abertos ou de multidões, podem não ser reais. Pode ser que eu não tenha perigo de cair, mas meu cérebro detonou elementos físicos e psíquicos em que a minha exposição a um lugar alto ou a um lugar público me leva a um medo muito grande. É claro que o medo é um instrumento de controle extraordinário. Religiões, o Estado, instituições, políticos, todos podem se utilizar do medo para controlar a população. Votem em mim, porque o outro representa um perigo enorme. Ou faça isso, ou você será castigado no inferno por toda a eternidade. Ou faça isso, ou a sua punição será terrível. O uso do medo como instrumento de controle é muito forte e é tradicional. As instituições de poder sabem disto e sempre trabalharam com a questão do medo como instrumento de controle. Eu tenho que ter consciência dos meus medos, eu tenho que ter consciência daquilo que me assusta, porque as instituições sabem sobre medos individuais e coletivos e usam isto para dominar pessoas e grupos e para fazer valer o seu projeto de controle. Por isso que a consciência do meu medo não é apenas um gesto de autoconhecimento psicanalítico, não é apenas um gesto de sabedoria sobre si, mas é também uma maneira de evitar de eu entregar minha liberdade, de entregar o meu arbítrio a terceiros que querem usar o medo para me controlar. Eu quero citar um autor coreano-alemão, Byung-Chul Han, que escreveu um pouco sobre a algofobia, que é o medo da dor da nossa sociedade. No livro em que ele trata da sociedade paliativa, ele falou que o nosso medo de sofrer faz com que a gente faça qualquer concessão para não ter dor física ou ideia de risco. Ou seja, eu abro mão de qualquer senso crítico e até da minha liberdade para que eu não venha a sofrer. O medo não é ruim em si.
O medo não é um mal em si, apenas ele pode ser um elemento que me desperte para uma consciência de autocuidado, mas pode me paralisar. Se ele me paralisar, eu preciso de ajuda profissional. Há medos tão fortes que as pessoas têm palpitação, suam, as pessoas não conseguem avançar, ficam paralisadas. Nesse caso, é óbvio, eu estou precisando de ajuda profissional. Do ponto de vista filosófico, especialmente de Aristóteles, é importante lembrar que a coragem não é a ausência do medo. A coragem é aquela pessoa que vai fazer o que deve ser feito e, dentro do que é racional, carrega seu medo junto. Uma pessoa sem medo é uma pessoa que não tem cuidado, é uma pessoa que não tem prudência. Uma pessoa que o medo paralisa pode ser, se eu não levar em conta doenças psíquicas, pode ser simplesmente um covarde. Mas uma pessoa que pega o seu medo e leva adiante, tenho medo de falar em público, não chega a ser paralisante, eu tenho medo de falar em público. E mesmo assim, eu treinei, eu usei técnicas. Uma das técnicas boas é dizer para o público que você está com medo, que você se sente inseguro quando fala em público. E eu fui lá, apertando as mãos com certa tensão, eu acabo dominando o meu medo ou levando o meu medo para uma ação efetiva e de resultados. Os nossos medos falam muito de nós, não devem ser sufocados. Apenas eu devo distinguir: esse medo é prudente? Esse medo é estratégico? Este medo está me indicando um cuidado que eu deva ter? Ou este medo está me paralisando? Não tem base. Este medo é uma reação excessiva a algo pequeno, já que tudo na vida contém risco. Nesse caso, eu devo tratar e enfrentar este medo. Então eu queria destacar do ponto de vista de uma análise racional que o medo é positivo, que o medo é algo que nos adverte sobre os riscos concretos daquilo que desafia a nossa vida e a nossa permanência, que o medo deve ser uma boa indicação para que minha vida não fique imprudente, mas se ele está me paralisando, se aquele medo faz com que eu não consiga agir, nesse caso eu preciso de ajuda profissional. Leia sobre seus medos, discuta com um bom profissional sobre os seus medos. Não ignore que você, tendo medo, mostra que você não é imortal nem onipotente, logo é uma pessoa racional, porque ter medo faz parte do nosso instinto de sobrevivência. E sempre pegue o seu medo, quando possível, carregue debaixo do braço, reconheça que ele existe e vá à luta dizendo: aqui está meu medo, aqui está o meu desafio, aqui o que eu irei fazer.